Eu converso com Júlio Moreira, presidente do Conselho dos Direitos da População LGBT do Estado do Rio. Seja bem-vindo, Júlio. Obrigado. Vocês tinham tomado conhecimento desse documentário? Já conseguiram alguma informação sobre quem seria essa pessoa que se diz policial? Então, eu fiquei sabendo ontem, né, sobre essa questão. A Ellen, ela teve ano passado fazendo as entrevistas. Nos choca muito esse depoimento, apesar de não ser uma novidade, casos de policiais, né, que agem, né, de forma agressiva e até assassinam homossexuais. Nós tínhamos os famosos Esquadrões da Morte na Baixada Fluminense, que atuaram por muitos anos, né? Mas, felizmente, a gente vem diminuindo muito esse quadro de discriminação. Desde 2007, o programa Rio Sem Homofobia vem feito uma série de capacitações para a polícia, tanto militar como civil. Já foram mais de 12 mil policiais capacitados. E a gente tem tido muito pouco relato de casos de violência policial. Obviamente, ainda existe, sim, um preconceito dentro da polícia, né, dentro do caso da polícia, que ainda é muito machista. E a gente tem muito claro que as maiores vítimas são as travestis transexuais, até por estarem mais expostas a situações de vulnerabilidade nas ruas. E tem muito a ver com a questão também da expressão, né? Quando é um homossexual mais afetado, uma lésbica mais masculinizada, são potenciais vítimas da discriminação e do preconceito. Então, essa declaração desse indivíduo, né, ele fala muito numa questão de limpeza social. E nós que defendemos a questão dos direitos humanos, abominamos esse tipo de coisa. Então, o que vocês vão pedir para as autoridades? A gente vai ter uma reunião com o Conselho LGBT na segunda-feira e a gente vai pedir apuração da Polícia Civil em relação a esse caso e realmente investigar se ele é policial ou não. O fato é que a declaração dele nos choca e que precisa ser apurada e precisa ter uma resposta concreta. Isso não pode se perpetuar. Esses ataques, essas violências cometidas contra os homossexuais, elas estão disseminadas em todo o estado ou há pontos específicos que isso acontece mais vezes? Acontece em todo o estado, obviamente na região metropolitana a gente tem um relato maior, mas até, sei lá, até Varriçai você tem casos de relatos de homofobia. Alguns anos atrás foi feito todo um apanhado dentro dos boletins de ocorrência, você tem um registro de ocorrência do estado, você tem como causa presumida do crime a homofobia. A gente conseguiu fazer um mapeamento, então tem vários casos, né, relatados. Mas a gente sabe que diariamente tem uma violência, tem uma questão de violência, assassinatos de homossexuais. Semana mesmo passada tivemos 2 travestis baleadas em Madureira. Então são casos corriqueiros. O que a gente precisa fazer é uma campanha de conscientização com a sociedade e a capacitação novamente dos policiais continuada para que a gente possa realmente evitar esses tipos de atrocidades. Vocês têm algum tipo de levantamento sobre o número de vítimas? A gente tem um levantamento, mas é antigo, não tem ainda os dados concretos. A gente tem dados nacionais também. O que a gente sabe é que a cada dia, pelo menos um homossexual é assassinado no Brasil. Então, é um fato real, um fato concreto, que a gente precisa ter resposta através de uma ação mais educativa. A polícia é parceira? A polícia tem sido parceira, sim, inclusive na questão da formação dos próprios policiais, uma formação continuada, porque não adianta a gente só dar informação uma vez e não ter retorno. Então, a gente tem diminuído muito as questões de violência, achaques de policiais, justamente porque hoje eles já sabem mais ou menos como lidar com a população LGBT. Júlio Moreira, presidente do Conselho dos Direitos da População LGBT do Estado do Rio. Muito obrigado pela sua participação esclarecedora aqui no Repórter Rio. Obrigado.